Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 25 de junho de 2022, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Esse estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, aqui de Curitiba, no Paraná, e demais estudos da Revista Espírita, os anos de 1958 e 1959, como também as aulas já estudadas do ano de 1860, já estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Para acessar, entre em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br e lá terão acesso aos links que redirecionam para essa playlist do estudo da Revista Espírita, como também de outros estudos fornecidos pela casa. Nós estamos estudando o ano de 1860. E no estudo que nós iniciamos na semana passada, Jobar, que é um correspondente de Kardec, vem trazendo uma análise, né? Ele vem trazendo em seu texto toda uma evolução espírita, né? Tanto dos espíritos encarnados, né? Sempre trazemos isso àquelas pessoas que nos acompanham, que espírito não é só aquele que está fora do corpo, né? Mas nós somos espíritos, só que o espírito está aqui contido dentro dessa matéria. Então, ele vem trazendo, Jobar, em seu texto, a questão dos espíritos no plano espiritual, também bem como a possibilidade de ajudá-los lá no plano espiritual, né? Porque sabemos que nós nos comunicamos com ele por pensamento, por vibrações, e quando nós fazemos, por exemplo, uma prece a um amigo, a alguém da nossa família que desencarnou, nós estamos ajudando essa pessoa lá, influenciando essa pessoa no plano espiritual para que ela consiga reencontrar seu caminho. Então, dando continuidade a esse texto do Jobar, ele vem trazendo as seguintes palavras. Tais são os espíritos maus, que repelem os conselhos dos bons e que necessitam socorros de razão e da própria sabedoria humana, a fim de se decidirem a abandonar a presa. Então, aqui, ó, na primeira frase, a gente já tem aí um ensinamento, né? Que o espírito ele não está mal, o espírito não é mal, ele está, né? Ele está numa condição propícia e ali, pelo seu livre-arbítrio, ele se torna mal. Mas sabemos que todos estão destinados, em maior velocidade ou menor velocidade, a ser, né, espíritos bons e evoluir. E aqui ele já traz uma parte interessante, né? Que esses espíritos que estão maus, né, que repelem os conselhos dos bons, necessitam de socorros da razão e da própria sabedoria humana. Então ele fala aí dos humanos, então, de nós encarnados. E nós vemos, né, Sônia, às vezes no grupo mediúnico, que vem alguns espíritos, às vezes, de uma forma assim tão pesada, que nem diálogo é possível com ele, mas aquele choque anímico já é importante para que ele tenha essa consciência, né? Exatamente. E aí ele fala, né, a fim de se decidirem a abandonar a presa, né, quer dizer, ele está se referindo a espíritos obsessores, né, estão ligados a algum encarnado, então é necessário a intervenção humana, né, de acordo com o Jobar, né, que para, através do diálogo, né, conseguir convencer o espírito a abandonar sua vítima, né. Então, Lero, você colocou ali que o espírito não consegue, não conseguimos comunicar com o espírito. Mas não podemos esquecer que para o espírito o que vale é o sentimento, o que você sente em relação a ele. Então ele pode, às vezes, não permitir ali pela aspereza, a dureza dele, ele se fechar, mas ele vai sentir aquilo que está sentindo por ele. Por isso que nós temos que sempre sentir amor, bondade. E como você disse, sentimos que ali está o irmão que está passando pelo mal, né? Se for ao contrário, aí vai piorar as coisas, porque se vai lá e você vai com dureza, deu comunicação, você já manda, leva, aí e o sentimento daqueles que estão fazendo diálogo ou do grupo foi um sentimento ruim, né? Não de amor, vai piorar mais a situação. Então, às vezes, você não consegue o diálogo.
Aí a gente fala, é só um choque anímico. Não é só o choque. Bom, isso também faz parte do choque anímico, né? Mas não é só. O anímico não é só a energia. É a qualidade dessa energia que está sendo colocada de acordo com o sentimento daquelas pessoas que estão ali para ajudar aquele irmão. Isso que é difícil. É. Tanto do médio, né? Essa é energia, porque a energia é o quê? É o nosso fluido vital. E ele já está impregnado pelo nosso sentimento, na verdade, né? Como a gente estuda no magnetismo, né? A gente vai impregnar todos os fluidos que estão em torno de nós com os nossos sentimentos, nossos pensamentos. Então, a hora que você acolhe com a tua energia e o médium também acolhe com a sua energia o espírito e o grupo todo emana energia para que haja esse atendimento, então, obviamente, essa energia já vai estar dulcificada, vamos dizer assim, pela intenção, né, pelos sentimentos do grupo, né? Perfeito. E essa questão do pensamento que o Pereira falou e trouxe muito bem esse ensinamento, nós vemos, né, no grupo mediúnico que às vezes quando vem um espírito aí mais raivoso, e como ele nos conhece, consegue, né, ter aí a visão dos nossos pensamentos, às vezes ele tenta, inclusive, atacar, né? Essa questão, eu te conheço, eu sei como você é e tal, e nós sabemos que nós não somos perfeitos, né? E aí, vindo naquela linha de Kardec, aprendi com Pereira isso, né? Que reconhece, né, ser o verdadeiro espírita, né? Pela seu esforço diário em melhorar, né? Então, essa é uma frase de impacto, né, que sempre se traz para quando se escuta esse tipo de coisa, né? Mas eu estou me esforçando para melhorar. E você, que está mal nesse momento, o que você está fazendo para melhorar, né? Então, é isso que a gente traz, e lógico, sempre com o sentimento firme, isso que a gente sempre traz nesse estudo, e eu gosto muito de que a gente sempre tem que ser firme, mas com amor, né? Não adianta ficar passando só a mão na cabeça e tal, porque o espírito desencarnado, ele é a mesma pessoa que estava encarnado. E nós sabemos aí que tem pessoas que não adianta nós só tentarmos levar na conversa, que não vai dar, às vezes tem que dar aquele chacoalhão. E às vezes com o espírito acontece a mesma coisa. Então, o sentimento, o nosso esforço de melhoria, né? E aquela firmeza no falar, às vezes faz com que o espírito caia em si e diz, poxa, é verdade, eu estou num caminho totalmente errado e preciso mudar. Então vamos continuar mais um trechinho aqui. Os bons médiums devem dar-se ao trabalho de fazê-los pensar, bem o que a gente estava falando, de doutriná-los e orar por eles, pois confessam que a prece os alivia, por isso mesmo testemunham o seu reconhecimento em termos, às vezes, muito tocantes. É bem interessante isso aí, e até tem naquele livro Diálogo com as Sombras, né? Que era um espírito raivoso lá no início, o grupo mediúnico foi trabalhando, anos depois aquele espírito se melhorou, começou a ajudar, inclusive, no trabalho, e aí, antes de reencarnar, ele traz uma mensagem, né, muito linda ali para o dirigente do grupo da época, né, e é bem nisso mesmo, ele foi ajudado, e aí traz, né, esse reconhecimento pela ajuda que foi feita com ele. Isso prova a existência de uma solidariedade entre todos os espíritos, ou seja, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, né? Livres ou encarnados. Aí ele concluiu. Porque, evidentemente, a encarnação não passa de uma punição e a Terra de um lugar de expiação, onde, como diz o salmista, não somos postos para nosso entretenimento, mas para nos aperfeiçoarmos e aprender a adorar a Deus estudando as suas obras. Olha que interessante. Aqui até eu acho que o Lelo vai querer falar a mesma coisa, né? Ele diz ali, encarnação não passa de uma punição. Aí depende do que você entende, né? Punição no sentido porque quando você está na matéria, você vai sofrer todas as dificuldades que a matéria te impõe, né? Fome, frio, tem que trabalhar no plano espiritual, você não precisa fazer isso, né? Você está lá tranquilão, né? No plano espiritual não sente frio, fome, não precisa trabalhar se não quiser, né? Aí, então, nessa fase em que nós estamos ainda da nossa evolução, nós precisamos, e se a gente se negar
a gente acaba sendo obrigado a vir reencarnar, porque é só assim que a gente evolui, né? Através desse contato com a matéria, e que aí a gente sai da inércia, porque senão nós íamos ficar ignorantes a vida toda no plano espiritual. Ah, muito mais tranquilo lá, sem, não tem que lutar pela vida, ganhar dinheiro, né? Todas essas dificuldades que nós encontramos aqui no mundo material, né? No plano espiritual, não. Ah, para mim tá bom assim. A gente encontra muitos espíritos nos grupos mediúnicos que vêm se comunicar e dizem: não, eu não quero, para mim tá bom assim. E essa é mais uma forma de a gente esclarecer também, né? Que não adianta que ele não vai ficar para sempre desse jeito, porque a lei mais, digamos assim, mais importante, né? Que nós sentimos assim, das leis de Deus é a lei do progresso, né? Essa não tem como você evitar que aconteça, né? Isso aí é mais uma daquelas palavras, punição. Concordo com a Sônia. Se a gente pegar na interpretação no pé da letra, onde depois, então Deus pune. Não é isso, né? Nesse sentido, não, né? Então, punição, concordo. Seria mais uma restrição, né? Uma restrição onde que, claro, onde que você tinha certas liberdades para alguns, né? Que outros também não tinham muito no mundo espiritual. Depende do grau de evolutivo. Mas, de qualquer maneira, quando você vem para o mundo terreno, você te restringe você, né? Fica restrito a um corpo, a uma prisão, né? Porque às vezes no plano espiritual não tem tanta liberdade. Claro, eles não conseguem chegar em mundos felizes, mas eles se preferem essa inércia, preferem ficar assim e não se esforçar, né? É Porque uma da... o corpo é a prisão, né? Você está preso aqui, você não tem jeito, você está submetido a essa lei aqui, você não pode fazer aquilo que muitas vezes você fazia lá, né? Então você está submetido a novas leis. Aí sim, eu não sei se o termo punição é tudo questão de interpretação da palavra, né? Que alguma pessoa pode interpretar isso. Ah, pô, então Deus castiga quando você está. É uma punição de Deus. Não, aí tem que ser. Eu concordo. Nós temos que tentar entender um pouquinho mais o que significa essa punição, né? Para não criar essas É, interpretações errôneas. realmente, né? Eu acho que um modo fácil, assim, quando eu converso com pessoas de menos idade, eu sempre trago essa questão é como se fossem séries da escola, né? Então, você está lá no terceiro ano, e aí você não atingiu a média para passar para o quarto ano. O que vai acontecer? Como punição, você vai ter que repetir o terceiro ano. Então, acontece a mesma coisa. Qual que é a nossa meta? Nossa meta é atingir, né, os mundos felizes e tal, se desprender totalmente da matéria. Conseguimos numa encarnação? Não conseguimos. Então, como punição, né, você vai ter que voltar e repetir a sua série. Repetindo a sua série no plano terrestre até que você consiga, né, atingir todos os métodos necessários para sair. E uma das Essa coisas... ideia é bem boa, esse paralelo que você fez, né? Bem Uhum. didático, né? Porque realmente é mais ou menos isso, né? Então, Sim, para uma criança que não tem vontade de estudar, ela diz: ah, para mim tanto faz, não me importo com isso, mas ela vai ter que vir. É uma punição para ela ir para a escola, digamos, né? Ela sim, prefere ficar lá brincando. é, Claro que ela não vai daí amadurecer, não vai ter as benesses de você ser um adulto, né? Como em comparação aos espíritos, né? Que quanto mais eles evoluem, mais felizes eles são. Mas tem alguns espíritos que preferem ficar, não, para mim tá bom assim, né? é. Mas só que chega uma hora que não tem jeito, né? E uma das coisas assim que eu acho que é muito importante que Deus criou para o ser humano, né? Colocou ali dentre as leis universais é a nossa necessidade de viver em comunidade, né? Porque eu gosto de viver sozinho. Então tá bom. Então trabalha. Nessa época da pandemia que teve home office, o que teve gente aí que entrou em parafuso por ter que trabalhar sozinho em casa, às vezes a pessoa já mora sozinho. Então, ir no trabalho é o momento dela se reencontrar com as pessoas. Aí a pessoa ficou sozinha, trabalhando o tempo todo sozinho, muita gente aí com problema psicológico, né? Por quê? Porque o ser humano é destinado a viver em comunidade. Então, quando você faz assim, por que que às vezes, né, as crianças ali, às vezes ela não tem uma compreensão de que ela não, que ela tem que subir de grade, né, passar de ano, mas por ela saber que os coleguinhas, né, vão para a série seguinte e ela vai ficar sem os coleguinhas,
Às vezes ela já começa a pensar nisso, ó, se você não conseguir acompanhar, seus amiguinhos vão indo para frente e você vai ficando. Então ela começa a ver isso, não, eu quero estar com eles, então eu vou junto, né? E essa questão da escola, reflete muito bem nesse nosso plano espiritual, porque não é pelo fato de que a gente teve que voltar na Terra que nós vamos ter que passar novamente por tudo aquilo que a gente já conseguiu superar. Não, é como disse o Pereira da vez passada, a gente ficou em dependência em determinada matéria, né? Então, em determinada matéria, eu vou ter que voltar aqui para a Terra e eu vou ter que refazê-la de novo para conseguir superar aquilo ali. Na medida que eu superar, aí pronto. Então, é sagrado e terminou. Passa para a próxima. Então aí nós tiramos a punição lá e vamos colocar a palavra novamente consequência, né? Você está sendo vindo para o mundo. Oportunidade, né, Pereira? Talvez Não, oportunidade. oportunidade e consequência, as duas coisas, exatamente. Consequência, quando ela é ruim, porque aí é consequência, que nem você falou da escola. Olha, por que eu tenho que repetir de novo todas as matérias? E outro, com alunos diferentes, que eu não conhecia. Olha, né? A tua turma foi lá para frente e você está indo agora com turmas diferentes, repetindo a mesma matéria. Ah, mas por que isso? É castigo? Não. É consequência porque você não estudou. E mesma coisa a encarnação. Ah, mas aí por que ela está tendo oportunidade agora que está indo para frente lá já, né? Fazendo curso superior e você está aqui? Porque ele escolheu, ele estudou mais, colocou. E eu gosto disso que você colocou aí, essa parte, que é todo meritório, né? Tudo existe um merecimento, não existe nada assim, de mão beijada, né? Deus não é. A justiça dele é perfeita, ele é bom por causa disso. Porque ele é justo, né? Ele não vai favorecer um porque ele é o espírito do filho de tal, não. Vai seguir uma lei justa, né? Tem que ser assim, né? Exato. E aqui, para concluir aqui, já dando continuidade, que eu acho que para mim é o cerne da questão, e eu sempre levo isso comigo e repasso também para as pessoas, que é o que ele diz aqui. É, não somos, referente à reencarnação na Terra, né? Então, nós não somos postos para nosso entretenimento. Eu acho que quando a gente tem essa concepção de que a Terra não é um mundo feliz, ele não é um mundo alegre, onde você vai conseguir estar 100% do teu dia feliz, tranquilo e tal, você consegue dar continuidade nas coisas de uma forma mais fácil, né? Porque como a Sônia falou, que nem eu gosto de estudar, gosto de trabalhar, mas não é uma coisa prazerosa na maioria do tempo, né? E graças a Deus, devido ao esforço, né, tem um trabalho que eu gosto de fazer. Tem pessoas que, às vezes, pela necessidade, trabalham naquilo que não gostam. Mas quando você tem essa concepção, e já fazendo um gancho até naquele texto anterior do Kardec, lá dos operários, quando você tem essa concepção de que esse planeta ele não é um planeta de entretenimento, mas sim um planeta para você se esforçar e alcançar uma evolução, aí você consegue conduzir melhor a tua encarnação aqui. Então, continuando. De onde se segue que o mais infeliz é o mais ignorante? O mais selvagem torna-se o mais vicioso, o mais criminoso e o mais miserável dos seres, aos quais Deus outorgou uma centelha de sua alma divina e talentos para os fazer valer, e não para os enterrar até a chegada do mestre, ou antes até o comparecimento do culpado de preguiça ou de negligência perante Deus. Interessante, né? Ah, vou morrer, então agora foi ruim, vou te enterrar, né? Morreu, vou enterrar e você vai ficar aí até o mestre voltar. Ou seja, então a oportunidade que eu tinha, já joguei no lixo, já sei que não adianta mais o que eu faça, Jesus vai voltar, vai levar os escolhidos e eu vou ficar. Então, já imaginou se fosse assim, né? Então, o trauma, né, que seria. Eis o que verdadeiramente é para uns e para outros o mundo espírita, que a uns inspira tanto medo e a outros tanto encanto, e que nem mereceu esse excesso de homenagens, nem essa dignidade. Quando a força de estudo e de experiência nós tivermos familiarizado com o fenômeno das manifestações, tão natural quanto qualquer outro, reconheceremos a veracidade das explicações que acabamos de dar. O poder do mal, que é
concedido aos espíritos tem por antítese o poder do bem, que se pode esperar dos outros. Então, essa aqui também é uma das questões que a gente já discutiu na Revista Espírita, né? O mal, ele não foi criado por Deus, né? O mal é a ausência do bem. Deus é bem. Então, na medida que acaba o bem, né, tem o mal. Na medida, Deus criou a luz, na medida que não tirou a luz, fica a escuridão. Então, não é uma criação, ela é uma consequência da falta daquele. Essas duas forças são adequadas, como tantas as da natureza, sem o que o equilíbrio se romperia e o livre-arbítrio seria substituído pela fatalidade. O cego fatum, o fato bruto, inteligente, a morte de todos, a catalepsia do universo, o caos. Então tem que ter sempre esse equilíbrio aí, que senão, né, as coisas desandariam. Proibir interrogar, olha que interessante. Proibir interrogar os espíritos é reconhecer que eles existem. Assinalá-los como prepostos do diabo é fazer pensar que existem os que são agentes missionários de Deus. Olha que interessante. Então, ele pegou uma afirmação, né, totalmente negativa, né? Ah, não pode se comunicar com o espírito. Bom, se você falou que não pode, então quer dizer que ele já existe. Né? Porque os espíritos são emissários do diabo. Bom, se existe o emissário do diabo, então também existe de Deus. Ele pegou uma afirmação totalmente negativa e puxou um cunho positivo. Que os maus sejam mais numerosos, estamos de acordo, mas há de tudo, como na terra. No entanto, porque há mais grãos de areia do que pepitas de ouro, deve-se condenar os garimpeiros? Quando os espíritos vos dizem que lhes é proibido responder a certas perguntas de importância meramente pessoal, é uma maneira cômoda de ocultar a sua ignorância das coisas do futuro. Tudo quanto depende de nossos próprios esforços, de nossas pesquisas intelectuais, não nos pode ser revelado sem violar a lei divina, que obriga o homem ao trabalho. Seria muito cômodo para qualquer médium, tomado por um espírito familiar complacente, adquirir sem esforços todos os tesouros e todo o poder imaginável, desembaraçando-se de todos os obstáculos que os outros superam com tanta dificuldade. Então, esse é um ensinamento que a gente traz, né? Não podem, né, os espíritos ficar, né, contando coisas do futuro, revelando novas pesquisas e tal, né? Porque se isso iria contra toda a lei. E aí vem aquele pensamento, né? Ah, mas como que eu vejo lá né, tem essas videntes que dizem os números, tal, de loterias e tal. Então, são espíritos aventureiros, né? Que vêm e, às vezes, até de alguma forma, que talvez a gente nem entenda, né? Prevê alguns números ou né? A gente sabe que aqui tudo é físico, as pecinhas são físicas, os números são bolinhas físicas, às vezes ele consegue, num cálculo ali, até imaginar quais são aqueles números, mas o que você vai estar acarretando de estar se vinculando num tipo de espírito desse, né? Não é uma coisa boa, porque a probabilidade dele ficar acertando é irrisória, né? Mas o comprometimento de você estar ajudando ele vai ser grande. Não, os espíritos não têm semelhante poder e fazem bem dizendo que lhes é interdito tudo o que lhe pedes de ilícito. Contudo, exercem grande influência sobre os encarnados, para o bem ou para o mal. Felizes daqueles que os espíritos bons aconselham e protegem. Tudo lhes sai bem, se obedecem às boas inspirações, que, aliás, não recebem senão após havê-las merecido, e realizado o esforço equivalente ao sucesso que lhes é dado por acréscimo. Quem quer que, deitado na cama, espere a fortuna, não terá muita chance de adquiri-la. Tudo aqui depende do trabalho inteligente e honesto, que nos proporciona uma grande satisfação íntima e nos livra do mal físico, comunicando-nos o dom de aliviar o mal alheio. Porquanto, não existe um médium bem intencionado que não seja magnetizador
e curador por natureza, mas é ignorando possuir tal tesouro, não intentam utilizá-lo. Quer comentar, Tere? Porquanto não existe um médium bem intencionado que não seja magnetizador e curador por natureza, mas ignorando possuir tal tesouro, não intenta utilizar. Que interessante essa afirmação, né? Então, aí, porque às vezes quando a gente vê o magnetismo, a gente vê o magnetismo somente com aquele magnetizador que chega lá e dá o passe. Tudo. O magnetismo é um fluido, é uma atração que existe em todos nós, humanos, de um grau maior ou menor. E o médium, ele também tem essa força que ele diz aí, que é por isso que ele fala. Bem intencionado que não seja um magnetizador, claro, porque ele está utilizando desse magnetismo dele para aliviar aquela entidade espiritual que está vindo. Entende o raciocínio? Por isso que muitas vezes as pessoas querem tirar o magnetismo dentro do grupo mediúnico, mas não tem como. O magnetismo faz parte do grupo mediúnico, né? De todas as pessoas que estão ali. Então, curador nesse sentido, né? Porque ele interfere naquela entidade ou no encarnado que você está atuando. E muitos, que ele fala ali, não, eu não sou, tal, né? Que ignora o tesouro que tem porque não estudam, né? E Kardec, naquele texto que a gente leu umas semanas atrás também, né? Sobre aquele banquete dele, ele fez, né? Leu o agradecimento com vários ensinamentos, né? Ele trouxe lá, né? Que tudo aquilo que você utilizar para o bem, ele é correto, né? Não nessas palavras, mas ele quis dizer isso, né? Tudo aquilo que você utiliza para trazer o bem para a pessoa é correto. Então, o seu médium, por isso que o Jobar já traz, ele é um médium bem intencionado, porque também tem os mal intencionados, né? Mas o médium bem intencionado, o que ele quer? Ele quer o bem daquele espírito que ele está tentando se comunicar e tal, está tentando ajudar. E o que é o magnetismo? É mais uma ferramenta para auxiliar a fazer aquele bem, né? E como nós sabemos, né, Pereira, o magnetismo ele é um fluido material e ele pode desenvolver, né? Assim como a mediunidade, que apesar de todos serem médios, né, em maior ou menor grau, né, também pode se desenvolver. Ou seja, então o médium está ali, bem intencionado. O magnetismo é uma coisa que se pode desenvolver e aí o Jobar já vem até dando uma chamada de atenção, mas alguns ignoram possuir tal tesouro e não tentam utilizar, né? Então, é nisto que deveriam ser melhor aconselhados e mais poderosamente auxiliados por seus espíritos bons. Ou seja, auxiliado pela Sônia, pelo Pereira ali, que fazem o curso do magnetismo, e inclusive pedir, né, aos espíritos ali bons, aqueles que acompanham esse médium, para auxiliar que ele saiba utilizar isso ali no momento oportuno. Tem-se visto milagres análogos ao sucedido com o Duque de Seleusa, príncipe vasto, né, na comuna do município italiano, uma comunidade do município italiano. Acho que a gente leu isso aqui, se não me engano, esse nome não me é estranho. No Café Nocera, em Nápoles, em 13 de junho último, o qual acaba de publicar que foi curado instantaneamente de uma doença reputada incurável, da qual sofria há 10 anos, unicamente pela palavra de um velho cavalheiro francês, a qual narrara seus sofrimentos. Há outros que fazem tais coisas em diversos países, na Holanda, na Inglaterra, na França, na Suíça, mas eles se multiplicarão com o tempo. Os germes estão semeados. Então, já era o presságio aí da questão do magnetismo. Não presságio, né? Porque Kardec, mesmo antes da codificação espírita, já era magnetizador, né? Mas era o presságio aí da divulgação e da difusão aí dessa ciência. E aí também é um assunto bem interessante que Kardec coloca. Até no nosso último estudo do magnetismo, veio a pergunta lá sobre a atuação do magnetismo na influência moral, né? Mudança moral do ser. Kardec deixa bem claro essa participação do magnetismo, porque aí existe uma influência moral, né? Ele coloca direto, quando você está falando de espírito para espírito. Então, se você muda
a condição moral daquele ser ali, através do magnetismo, você consegue mudar a tua condição de saúde da doença. Jesus utilizava muito disso, né? Porque ele era tão forte, a palavra dele era tão forte, tão carregada de amor, que a pessoa não existia, né? Ela tinha que mudar, tinha que aceitar. Então existe ainda muita controvérsia sobre isso. Algumas pessoas tendem, não, existe uma influência moral, mas é por causa que você muda a saúde dela, e aí ela aceita e muda, mas não tem uma ação direta do magnetismo como fluido. Eu acho que tem sim. Na minha opinião, tem. Quando você está na mais profunda da alma, você está trabalhando com o espírito, né? Então, não tem como você fugir disso. Então, existem algumas controvérsias, algumas linhas que questionam isso, né? Poxa, melhorou porque ela mudou, que a palavra ajudou, tal, mas não tem nada a ver com a influência do fluido magnético ali. Eu acho que Kardec também, pelo conhecimento de Kardec, também pensava assim. Eu acredito que é realmente magnetismo, é fluido atuando ali, o perispírito daquela entidade ali, e até mesmo o espírito, né, que é a essência, né? É um pensamento meu que eu tenho. Com certeza. E é interessante, né, o estudo do magnetismo, e aí vinculado isso, né, ali nos grupos mediúnicos, ele, por falta de palavra, eu vou dizer que ele dá um plus a mais, né? Ele dá um turbo a mais ali no grupo, né? Porque você consegue, às vezes, que aquilo que você não está conseguindo, às vezes, através da palavra, pela energia ali, você consegue, né, dar ajuda para aquele espírito. E concluindo ali, então, o texto de Jobar, antes da gente entrar nas considerações de Kardec, ele fala: os médiuns, devidamente advertidos sobre a natureza, os usos e costumes dos espíritos terrenos, nada mais têm a fazer do que se conduzirem de acordo. Quanto aos espíritos celestes ou de uma ordem transcendente, é tão raro se comunicarem com os indivíduos que ainda não é tempo de falar deles. Eles presidem aos destinos das nações e às grandes catástrofes, às grandes evoluções dos globos e das humanidades. No momento, estão trabalhando. Esperemos, com recolhimento, as grandes coisas por vir. Renovabum faciem terrae, né, em latim. Renove a face da terra. Jobar. Tudo bem. Então, esse foi o texto que Jobar trouxe, né? Já um texto bem rico aí, que deu para a gente discutir bastante. Mas agora vem as observações de Kardec, e aí que a gente tem aí uma total compreensão, né, daquilo que talvez tenha ficado um pouco inexplicado. Sônia, quer fazer a parte de Kardec para nós? Posso fazer sim. Então, só queria comentar. Nessa época, 1860, o Jobara ainda estava encarnado, né? Ou já Sim, passamos pela desencarnação olha, dele? Não, né? por todos os textos que eu vejo, que quando ele cita praticamente como correspondente, nunca como espírito. Só bem mais tarde que ele até é comunicado, né? Na, na revista Espírita, que o Jobara desencarnou e tal, né? Acho que é bem mais para frente, né? Então, então, Kardec coloca as observações. O senhor Jobar havia dado ao seu artigo o título de Conselhos aos Médiuns. Julgamos dever dar-lhe um título menos exclusivo, tendo em vista que suas observações se aplicam, em geral, à maneira de apreciar as comunicações espíritas, né? Não só para os médiuns, né? Sendo os médiuns apenas instrumentos das manifestações, estas podem ser dadas a todas as pessoas, seja diretamente, seja por um intermediário. Todos os evocadores podem, pois, aproveitá-las, tanto quanto os médiuns. Então, lembrando, né, que o Kardec chamava os dialogadores de evocadores, né, porque está, inclusive, no título do livro dos médiuns, né? Livro dos médiuns e dos evocadores, né? Porque havia muita, digamos, talvez mais da metade das vezes, e o Kardec e todos os que o seguiam,
evocavam os espíritos, né? Para tentar falar exatamente com aqueles espíritos que eles queriam receber instruções, etc. Né? Então, apesar de haver o diálogo, mas eles evocavam, então o Kardec chamava de evocadores. Né? Sônia, então só Oi. para não ficar para a próxima aula, então pesquisei aqui, né, Jobard desencarnou em outubro de 61, de 1861. Então, Então era então, ótimo. Tá encarnado mesmo. Então, aprovamos esta maneira de julgar as comunicações porque é rigorosamente verdadeira e não pode senão contribuir para nos acautelarmos contra a ilusão, a qual estão expostos os que aceitam muito facilmente, como expressão da verdade, tudo quanto venha do mundo dos espíritos. E isso a gente já tem comentado bastante, né? Passar tudo pelo crivo da razão, né? Todavia, pensamos que o Sr. Jobard talvez seja um tanto absoluto sobre certos pontos. Acho que era mais criterioso ainda que o Kardec, né? Em nossa opinião, ele não leva muito em conta o progresso realizado pelos espíritos no estado errante, né? Então, Kardec está dizendo que mesmo no plano espiritual, o espírito evolui um pouco, né? Mas ele precisa vir para o plano terreno para provar, né, digamos assim, que realmente ele teve essa evolução, né? Um dos objetivos da encarnação é esse, colocar em prática aquilo que o espírito pensa ter adquirido lá de evolução moral, né? Principalmente evolução moral, né? No plano espiritual. Então, ele continua: sem dúvida, fato constatado pela experiência, o espírito leva para o além-túmulo as imperfeições da vida terrena. Porém, como se acha num meio completamente diverso, como já não recebe as suas sensações através dos órgãos materiais, e visto não ter mais sobre os olhos o véu espesso que obscurecia as ideias, que era da matéria, né? Suas sensações, percepções e concepções devem experimentar uma sensível modificação. Eis porque vemos todos os dias homens que pensam após a morte de modo completamente diverso do que o faziam em vida, porque o horizonte moral para eles se dilatou. Autores criticando as próprias obras. Isso a gente vê, né, do Voltaire e outros, né, escritores assim que às vezes até se arrependem de ter escrito algumas coisas, né, porque, digamos, influenciou as pessoas para um caminho que não era o correto, né, muitas vezes. Homens do mundo censurando a própria conduta, sábios reconhecendo seus erros. aqui tem, né? A gente já estudou em outros capítulos aí da revista. Alguns, como a Sônia falou, que se arrependem, outros que compreendiam que naquela fase de evolução era o que ele poderia ter escrito, né? E outros que não queriam nem que fizesse memórias póstumas, porque aquilo que ele escreveu para ele não era digno de nada, né? Então, para ver o quanto influenciam. Mas aí nós estamos falando de escritor, mas vamos trazer aí para o nosso mundo aí mais simples, né? Por que que é necessário? Seu espírito evolui no plano espiritual também, por que que ele precisa reencarnar? Justamente pelo que a Sônia falou e pelo que Kardec vem trazer aqui, né? Porque quando ele está no plano espiritual, né? Com certeza lá no plano espiritual ele não vai fazer uma pedra de crack lá, né? Não vai ter um espírito que vai estar plasmando uma pedra de crack, um cigarrinho de maconha, então não vai ter aquilo lá, não vai ter, você não vai ter contato com aquilo lá, né? Mas aqui usa. Mas lá você não vai ter contato, então não vai ter. Então agora eu parei, fiquei, sei lá, 100, 200 anos no plano espiritual e nunca mais utilizei e venci. Não, então agora você vai ter que voltar para ver se você venceu mesmo essa tendência, né? Porque aqui tem. Então é muito fácil, né, dizer que, não, então, se eu vou para o plano espiritual, eu vou evoluindo lá e não preciso mais reencarnar. Mas será que venceu mesmo essa tendência, essa inclinação para aquilo? Então, por isso a necessidade, né, de vir na matéria e sofrer os efeitos da matéria realmente, para ver se você conseguiu superar isso. Você colocou a questão do vício, né?
Mas veja bem, poder, poder. Os Sim, outros dão mal do cobiça, poder, ambição, cobiça. né? Aí ele ficou lá no mundo espiritual, aprendeu tudo sobre o que é o primeiro passo. Ele se arrependeu. Puxa, a criança falou, eu fiz tudo errado, isso. Então vamos aprender, irmão. Você tá aqui no mundo espiritual. E vai junto, aprende tudo sobre aquilo ali, né? Era lá o senador romano, lá que era corrupção. Aprendeu, ficou 200 anos. Mas vamos ver agora. Agora você vai reencarnar dentro de uma família político lá no Brasil, corrupto. Ah, aonde é que tem que passar por essa prova? Não tem que ser exposto, como você falou? Aí é que vai ver se realmente, porque se ele aprendeu, ele não retrógrada. Mas se ele aprendeu a lição mesmo profundamente, ele não vai sucumbir. E pasmem, olha, a gente vê aí essa estatística aí que fala aí na literatura espírita, os grandes, os que não cumprem, né? O projeto aí é muito grande, né? Porque a sensação do mundo terreno aí volta lá desesperado novamente. Então vamos de novo, né? Ó, e aí vai pelo sexo, por tudo, né? E todas as outras questões que tem que passar por meio daquilo lá onde que É isso mesmo. o sensualismo, tudo tem que estar lá no meio do sensualismo, para ver se vai conseguir superar aquilo. Olha que grandeza, né? Porque senão não seria justo, né? Tá, mas ele aprendeu, ficou lá 100 anos, 200 anos, ajudando lá no mundo espiritual, os outros e tal. Vamos ver agora. No meio, né? O local onde que está tudo ali exposto, a criminalidade. É como diziam antigamente, né, e outras linhas religiosas falam, né, em tentação, né? Você Tentação. vem se expor à tentação, né? Porque se você não tiver, é muito fácil, né? Você não tem aquilo, ninguém tem junto com você, você está morando num lugar onde ninguém tem, né, você está tranquilo. Aí você vai para um local onde os outros têm, até questão, por exemplo, de pobreza, riqueza e tal, né? Os outros têm, eu não tenho. Então, aí surge aquele ímpeto, né, da alma de, não, eu quero, daí não consigo por mim, vou roubar, é, vou ser corrupto e uma série de coisas, né? Então, essas questões todas são trabalhadas aqui na Terra mesmo, né? E se ele realmente compreendeu tudo aquilo, ele não vai falir, né? Ele vai compreender. Aí a gente vê, às vezes, em famílias que moram na periferia, né? Na extrema pobreza, cheia de maldade, de vícios e de roubos, de família, filhos de famílias desse jeito, e a pessoa sobressai e não se torna criminoso. Exatamente. E a pessoa supera, né? Consegue, é um desafio que ela já venceu daí, né? Por isso que fala que o espírito não retrógrado, se ele realmente compreendeu, né? Se ele caiu de novo lá, é porque ainda aquela lembrança daquele passado está muito forte. E aquela lição ela não aprendeu ainda, né? Vai Da ter que luxúria. ver. É. E é por isso que às vezes a gente até interpreta também essa questão da tentação, que nem a Sônia falou, mas tentação ele é apenas uma flexão ali do verbo tentar, né? Então é tentar de novo. Então você vai passar pela tentação, pela tentativa de você conseguir se superar. É isso mesmo. Eu me perdi, né? Que nós estamos aqui agora. Seu espírito, né? Ali? Era Seu, isso, né? Hã? seu espírito não progredisse na vida espiritual, retornaria à vida corpórea como dela havia saído, nem mais adiantado, nem mais atrasado, que positivamente é contraditado pela experiência. Certos espíritos podem, pois, ver mais claro e mais justo do que quando estavam na Terra. Assim, alguns são vistos dando excelentes conselhos, com os quais nos edificamos. Mas entre os espíritos, como entre os homens, é preciso saber a quem nos dirigimos e não crer que qualquer um deles possua ciência infusa, nem que um sábio esteja liberado de seus preconceitos terrenos só porque são espíritos. A este respeito, o Sr. Jobar tem inteira razão ao dizer que não devemos aceitar suas teorias e sistemas, senão com extrema reserva. É preciso fazer com eles o que se faz com os homens, isto é, só lhes dar crédito quando tiverem dado provas irrecusáveis de sua superioridade, e não pelo nome falso com que por vezes se apresentam.
mas pela constante sabedoria de seus pensamentos, a irrefutável lógica de seus raciocínios e a inalterável bondade de seu caráter. As judiciosas observações do Sr. Jobar, deixando de lado o que podem conter de exagero, né? Ele já achou que o Jobar exagerou um pouco, né? Sem dúvida, decepcionarão os que pensam encontrar nos espíritos um meio certo de tudo saber, fazer descobertas lucrativas, etc. Realmente, aos olhos de certas pessoas, para que servem os espíritos se não nos auxiliam a fazer fortuna? Né? Imagine, as pessoas só estão pensando nas questões materiais, né? Pensamos que basta ter estudado um pouco a doutrina espírita para compreender que nos ensinam uma porção de coisas mais úteis do que saber se ganharemos na bolsa ou na loteria. Contudo, mesmo admitindo a hipótese mais rigorosa, na qual seria completamente indiferente dirigir-se aos espíritos ou aos homens para as coisas deste mundo, nada significaria o fato de nos darem prova da existência da lei túmulo? Interessante, né, Sônia? Que é o que ele traz, né? Só o fato dele trazer esse conhecimento de como que é lá o plano espiritual já E é de uma que fortuna imensa, né? e de que eles continuam vivos lá, né? Porque tem muitas pessoas que acreditam que morreu aqui e acabou tudo, né? Então, só isso já é uma grande coisa, porque aí você vai pensar melhor, né, nas coisas que você faz aqui, né? Então, nosso entendimento disso, né, tem consequências para nossas ações aqui nesse mundo, né? Se você tem certeza que existe vida após a morte, você já não vai fazer uma série de coisas, né? Ele continua: de nos inteirarem do estado feliz ou infeliz dos que nos precederam, de nos provarem que aqueles a quem amamos não estão perdidos para nós e que os reencontraremos nesse mundo que nos espera a todos, ricos ou pobres, poderosos ou escravos? Porque, afinal, uma coisa é certa: mais dia, menos dia, haveremos de morrer. O que existirá além dessa barreira, atrás dessa cortina que nos vela o futuro? Alguma coisa ou nada? Pois bem, os espíritos nos ensinam que existe algo, e quando morremos, nem tudo está acabado. Longe disso. Só então é que começa a verdadeira vida, a vida moral. Ainda que só isso nos ensinassem, suas conversas não seriam inúteis. Fazem mais, ensinam o que devemos fazer aqui para nos encontrarmos em melhores condições no outro mundo. E como lá teremos que ficar muito tempo, é bom nos assegurarmos o melhor lugar possível, né? Porque a gente sabe que lá, em média, a gente vai ficar muito mais tempo lá no plano espiritual do que tanto que a gente vive aqui, né? E aí o que acontece, né, Sônia? Para ver o quanto é importante você estar desprendido da questão material, né? Porque vamos imaginar, vamos jogar aí por alto, né? 150 anos, né? Para ficar lá. Aquilo que você deixou aqui, quando você voltar, não vai mais existir. As coisas terão mudado, né? Então a gente vê, né, às vezes naquelas comunicações espíritas, às vezes a pessoa ali com a piteira do coisinha, do charuto, já não existe mais. Hoje o pessoal fuma um tal de cigarro eletrônico, que não sei como que é lá, tá? Então, né, a pessoa, então, você tem que se desvincular de todos os seus vícios materiais, daquelas coisas, né, que também não eram ruins, né? Vamos imaginar a pessoa que gostava de falar lá por telefone. Hoje a gente não fala mais por telefone, a gente fala sim por webcam, então a pessoa vai ter que se acostumar a voltar com isso. Então é importante que quando você sai daqui, saia com seu conhecimento moral, porque esse nunca fica desatualizado, e deixe as coisas materiais, para que quando você voltar, você vai estar numa nova era, o seu moral ainda vai continuar atualizado, e aí você vai conseguir se adaptar àquilo sem sofrer com aquela readaptação de que, eu gostava do tempo da máquina de escrever. Mas não tem mais, agora já é. E o fato de saber que você vai voltar, esse é uma, digamos, prerrogativa
da doutrina espírita, né, que as outras linhas espiritualistas nem todas acreditam em reencarnação, né, faz com que você trabalhe para você ter um mundo melhor quando você voltar, né? Não é só assim para os meus filhos, eu não tenho filho, então não me importa se o mundo vai ficar pior e tal, né? Agora, se você sabe que você que vai voltar um dia, quanto mais você fizer esse mundo melhorar, melhor para você, né? É importante isso, né? Aí ali, Como diz, como diz o senhor Jobard, em geral, os espíritos atribuem pouca importância às coisas da Terra, por uma razão muito simples, é que têm melhor do que isso. Seu objetivo é ensinar-nos o que devemos fazer para lhe sermos felizes. Eles sabem que nos prendemos às alegrias da Terra, como as crianças com seus brinquedos. Querem avançar o nosso raciocínio, tal a sua missão. Se somos enganados por uns, é porque queremos tirá-los da esfera de suas atribuições. Perguntar-lhes o que não sabem, o que não podem ou não devem dizer, é ser mistificado pela turba de espíritos zombeteiros que se divertem com a nossa credulidade. O erro de certos médiuns é crer na infalibilidade dos espíritos que com eles se comunicam e os seduzem por belas frases, escorados num nome imponente que, na maioria das vezes, não lhes pertence. Reconhecer a fraude é um resultado do estudo e da experiência. Nesse sentido, o artigo do Sr. Jobard só lhes pode ajudar a abrir os olhos. Então, é a importância do estudo mesmo, né? Vendo uma parte do texto aí, a gente percebe assim que às vezes nós aqui no mundo terreno queremos prestar algumas homenagens para aqueles espíritos que passaram aqui no mundo terreno com muita pompa, não sei o quê. Eu vejo lá até na questão do Kardec, lá, às vezes queria criar não sei o quê. Mas será que o espírito vai dar valor para aquilo? Você lembra do Chico Xavier, né? Lá em Minas, os caras querem fazer um, não sei o quê, procissão. Agora, recente, aí estão falando lá do Bezerra de Menezes. Será que o Bezerra de Menezes vai dar valor para essas coisas? Pois é. Ele vai, né? Se já é evoluído, não, né? Pouco importa. Tanto é que nós ajudamos isso aqui na semana passada, se não me engano, das estátuas, que alguns nem ligam, né? Nem vão lá visitar as estátuas, os bustos que fazem deles. Então, essa necessidade nossa, né? De lembrar aquele espírito, mas não que aquela homenagem para o espírito, para aquele ser que está lá para ele. Sim, exatamente. Pode ter. Assim em relação a Jesus, assim em relação a Deus também, Jesus né? também. Porque algumas linhas espiritualistas dizem, mas Deus está chorando, Deus está sofrendo, Deus está porque você fez tal coisa, né? Claro, se você for levar no lado simbólico, tudo bem, mas imagine, Deus sabe que a gente vai falhar muitas vezes, já está imaginando isso mesmo, já, né, conhece as coisas, e mesmo Jesus, que não é Deus, mas é um espírito superior, já quantos espíritos ele já viu evoluírem, né, seguirem em frente, ele já sabe que isso é normal, que a gente vai falhar muitas vezes. E aí bota uma cruz, né? Uma cruz lá e tal, não sei o que é isso? O problema, o erro nosso, né, é querer personificar Deus e personificar Jesus, né? Deus sempre foi Deus, né? Jesus foi humano em algum planeta por qual ele passou na sua evolução, deve ter tido sua experiência material, mas já não tem mais. Não tem como nós personificarmos eles, né? E a gente sabe da distância de nós para Jesus e da distância de Jesus para Deus, para saber que a evolução é contínua. A evolução é sempre nisso, na tentativa de se melhorar. E a parte final ali que Kardec traz, né, que ele fala que o artigo do Jobard é bem interessante, é bem essa questão mesmo, e que vocês, do grupo mediúnico, vocês enfrentam isso, né? O que o Espírito me traz que eu posso utilizar, né? O que ele me traz que eu julgo que é verdade e o que não é, né? Mas então você é o detentor, você é o que vai avaliar as fake news o espiritual, né? Como hoje em dia está na moda, vai ter que ter um grupo de jornalistas que vão avaliar se a notícia é verdadeira ou falsa. Não é que eu não vou avaliar. Comissão, né? Uma comissão, né?
mas aí é onde vem o estudo, né, o estudo sistematizado sempre da doutrina, para que quando você se deparar com aquela questão que o Espírito está falando, assim como Kardec fez com o texto de Jobá, no todo, ele é muito bom, mas Kardec ainda assim pontuou algumas questõezinhas que não vai de acordo com o que ele recebeu ali de informações do que ele estudou sobre a doutrina espírita. Então é muito importante isso a gente ter essa noção de que a comunicação ela é sempre benéfica, a evocação é sempre benéfica ali nos quesitos que Kardec colocou, mas tem que sempre se tomar cuidado do que o espírito vem trazendo. Porque é um jogo, o diálogo é um jogo psicológico, né? Existe a entidade lá de cá e lá de lá. E aí você entra naquele jogo, às vezes aquelas vibrações, às vezes você vai indo para uma linha que pode ser perigosa, pode ser errada. Por isso que eu sempre coloco. Se você percebe que não está conseguindo compreender, você tem que, nem você falou, você tem que ser firme, mas um firme com amor. Com a intenção é para ajudar ele. Então, mas é complicado, porque quem trabalha em grupos de obsessão sabe disso. Porque as coisas às vezes ficam tensas. Porque nós temos o espírito, temos o médium influenciando, né? Às vezes tem outros médios que estão influenciando também a favor do espírito. E aí você cria um conflito e tem um dialogador que está ali incumbido a palavra. É complicado. Então, às vezes, você tem que ser. Você tem que assumir o controle. Opa, vamos por aqui, né? Mas a intenção tem que ser sempre melhorar pelo espírito, ajudar, né? Tem que terminar sempre assim, que Deus acompanhe, que ajude. Mas não é só falar, você tem que transmitir esse sentimento para ele. Bem complexo isso. Perfeito, então. Sônia, faz a nossa oração final para encerrarmos, já estamos no horário. Então, sim, vamos agradecer a todos os presentes, encarnados e desencarnados, os espíritos que nos intuem, estão sempre conosco durante esse estudo. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por todos os ensinamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, pela vida, por todas as oportunidades que temos nessa vida de encarnado. E pedimos que durante a semana possamos estar firmes também na nossa vigilância, possamos estar animados para o estudo, porque só assim poderemos ir galgando, passo a passo, o nosso progresso espiritual. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre, que assim seja.